Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje estou aqui para um bate-papo com uma peregrina com P maiúsculo, Zilene Gonzaga. Tudo bom, Zi? Oi, Andréia, tudo jóia? E você? Nossa, gostei disso, com P maiúsculo. Habilidade. Nossa, sério, a Zi me inspira muito e a gente teve a oportunidade de se aproximar depois do Caminho da Prece, que a gente fez em setembro de 2019. A gente se conheceu numa roda de conversa, né, Zi, aqui em São Paulo. Eu já segui a Andréia já há um tempo com essa roda de conversa e comecei a ir pessoalmente, amei, nunca mais larguei dela. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou a Zilene, muita gente deve me conhecer no Facebook, no Instagram como Zilene Gonzaga. Eu sou mato-grossense, sou de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Eu acho que por isso que eu amo tanto a natureza, porque eu nasci no meio da natureza, cachoeiras e tudo de bom. E depois que tem uns 17 anos atrás, eu saí de Mato Grosso, fui para Curitiba. Morei 10 anos lá no sul, em São Paulo há quase 8 anos, eu acho. E é isso, sou chefe de cozinha. Minha primeira formação sou bióloga, fiz biologia, trabalhei um pouco tempo como bióloga, dei aula, trabalhei com projetos ambientais em Curitiba e quando vim para São Paulo, resgatei a gastronomia que já tinha iniciado em Curitiba. E sou peregrina, hospitaleira, caminhante, tô aí. Atleta? Um pouquinho, adoro esporte, sempre gostei muito de esporte. Porque isso é uma das coisas que eu admiro na Zi, que ela tem realmente uma rotina, ela se dedica, ela se prepara e realmente incorpora, né? Faz parte do teu cotidiano, né, Zi? Não, faz parte do meu cotidiano. Desde a época de segundo grau, eu jogava handball, primeiro grau, sempre gostei muito. E fiz natação, sempre pedalei muito. Fazia trilha em Curitiba, muita corrida de rua. Então, a minha vida é agora que eu sou caminhante, caminho muito, amo. Não consigo ficar de jeito nenhum sem esporte. Eu acho que é imprescindível assim na minha vida. E a tua vida de peregrina começou em São Paulo. Exatamente. A minha vida de peregrina, muita gente acha que eu tenho uma eternidade de peregrinagem, mas não. Na verdade, começou em 2016. Em Curitiba ainda, um belo dia, eu me peguei pesquisando sobre o Caminho de Santiago e fiquei bem interessada. Só que vi aquilo e deixei passar. Quando estava em São Paulo, em 2016, um belo dia, eu me instalou assim, eu falei, nossa, eu acho que eu estou precisando dar um tempo, a minha carreira estava meio estagnada, eu estava querendo mudar de profissão, aquela coisa toda, e eu falei assim, deixa eu pesquisar um pouco sobre o Caminho de Santiago. E depois eu descobri que em São Paulo tinha CACs, e eu falei assim, nossa, eu preciso ir lá conversar e pegar informações, porque eu não tinha noção como que a gente fazia para ir fazer um caminho de Santiago. Eu pesquisei e vi que tinha tantos, e eu, como sou muito, eu quero sempre muito, eu já vi o caminho francês, que era quase 800 quilômetros, eu falei, nossa, é esse que eu vou percorrer. E aí eu falei, estou sendo ousada, mas eu creio que sou capaz. E fui na CACS pedir informações e imediatamente já me associei. E aí começou tudo, essa loucura de peregrina. E estou aqui, nós estamos em 2020, já tem 4 anos, e parece que são 20 anos de tantos caminhos e tantas experiências e tantos amigos que eu fiz. E Zi, o teu primeiro caminho foi o caminho da prece, na verdade, né? Antes de fazer o caminho de Santiago. Além disso, fizemos juntas, em setembro de 2019, nós duas mais 4 amigos. A Zi que foi nos orientando, fez as reservas nas pousadas. Foi uma super experiência. Conta um pouquinho, Zi, do caminho da prece. Então, exatamente no dia que eu fui na CACS conhecer e saber sobre o caminho lá fora, a primeira pessoa que eu tive contato na CACS foi o Ricardo, que é nosso amigo, e ele começou a falar para mim dos caminhos e falou, por um acaso, nesse mês vai ter o caminho, o pessoal vai para o caminho da prece.
será que você não quer ir? Eu aproveito e já faço a inscrição. E eu daquele impacto, eu falei, é mesmo? E quanto tempo que é de caminho? Ele falou, não, é tranquilo, são 3 dias, 71 quilômetros, fica no sul de Minas. Eu falei, não, quero. E me inscrevi assim, de cara, e fui fazer o caminho. Mas foi assim, um grupo bem grande. Na época, acho que foram 2 ônibus cheios de peregrinos. E eu fiquei impressionada porque eu, como já tinha um histórico de fazer muito exercício e praticar muito esporte. Eu fiquei muito acabada, muito quebrada, assim, senti muitas dores no corpo. Pensei, como assim? Eu corro, eu vim da corrida de rua, tal, nadava. E eu falei, nossa, acho que eu não vou gostar disso não, porque achei difícil pra caramba. Mas, e assim, aquela sensação, aquele sentimento, sabe? Achei maravilhoso o caminho. Nos lugares que nós ficamos, fomos super bem recebidos. E eu tenho o Poli, que é o fundador do Caminho da Prece, é um querido pra caramba. Desde então, nós tivemos uma ligação e fizemos uma amizade muito boa. E tudo aí foi o pontapé para o início da minha peregrinação. Quando eu terminei o Caminho da Prece, eu fiquei pensando, será que eu vou gostar disso? E essa transição de corrida para caminhar, não sei, um monte de gente, será? Não sei, eu preciso... E comecei a pesquisar sobre os caminhos do Brasil e falei, vou fazer o Caminho do Sol para ver se eu vou gostar. E aí, inicialmente, eu iria fazer o Caminho do Sol com um grupo de mais 5 pessoas. E aí, na época, era mês de julho, eu poderia ir no mês de julho. E eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, eu preciso fazer. Eu falei, eu vou no mês de julho. E aí o grupo foi se desfazendo, era uma pessoa de cada estado, do Rio, São Paulo, acho que tinha um pessoal de Minas, e um era desculpa que ia chover muito, ou que ia fazer frio, ou que o outro surgiu um compromisso, e chegando os dias de eu ir, eles entraram em contato comigo e falaram, Zilene, o pessoal desistiu, não vão poder ir. Eu falei, mas eu quero ir, tem como eu ir sozinha? E aí eles falaram, olha, a gente geralmente não gosta, porque no Brasil o pessoal fala que é perigoso, que não sei o quê. Nós tivemos um caso só de uma pessoa do Rio de Janeiro, uma mulher, uma peregrina, veio também, acabou fazendo o caminho sozinha, você vai ser a segunda. Mas segue o teu coração. Se você achar que deve ir, você vem. Vai ser bem recebida. E eu falei, eu vou. Arrumei minha mochila e fui para o caminho, assim... Para quem não era caminhante, encarar um caminho de 240 quilômetros, 10 dias no interior de São Paulo. Sozinha, só com a mochila, eu e minha mochila. Como eu já estava, depois do caminho, eu comecei a andar todos os dias do Caminho da Prece e já estava me sentindo preparada. Aí fui me preparar psicologicamente, né? Falei, nossa, vai ser um desafio, mas eu acho que se eu fazer esse caminho, com certeza eu vou fazer o caminho lá fora. E fui. E fiz o caminho lindamente, foi maravilhoso e recomendo. A partir daí, eu confesso para você que eu comecei a gostar demais da minha companhia. Eu acho que eu não dava tanta importância para a minha companhia, eu comigo mesma. E foi fantástico. E em seguida você fez o Frei Galvão, né? Que eu já ouvi falar muito do caminho do Frei Galvão. Mas nunca tive assim essa troca com alguém que já fez o caminho. Então vou te aproveitar para te perguntar. Diz que é super difícil, okay, né, Zi? O Frei Galvão ainda não é muito divulgado, porque é um caminho que ainda não está totalmente... Não tem as setas como tem o da prece, o da fé, os caminhos lá fora. É um caminho que a gente precisa de guia locais para nos guiar, porque a gente passa por cima da mantiqueira, vai por por baixo da mantiqueira, passa por grutas. É um caminho difícil, mas fantástico. É lindo, é maravilhoso, com muita natureza, assim, nua e crua, sabe? Eu nunca me senti... Olha, eu falo que no Brasil foi um caminho bem maravilhoso que eu fiz com uma dificuldade grande. Lembra muito o caminho primitivo lá fora, porque ele é bem difícil, mas é fantástico. A gente começa, o caminho tem o início em São Bento do Sapucaí, que é aqui no interior de São Paulo, que é uma região já montanhosa, já mantiqueira, e termina em Guaratinguetá, São Paulo também. Nós fizemos acho que 5 dias o caminho, e é mais ou menos aquela quilometragem de sempre, entre 20, 25, 27 quilômetros por dia. Mas com um terreno mais desafiador, eu imagino. Exato, um terreno bem íngreme, tem vários tipos de terreno, com muita pedra,
e por cima da montanha é bastante grama, de um lado montanha, do outro lado despenhadeiro, tem que ter muito cuidado, mas de uma natureza espetacular, lindo, cheio de cachoeiras que a gente pode parar e tomar banho, e assim, deserto, lugar na Mantiqueira mesmo, não tem nada próximo, sabe? Fala assim, vou parar aqui, tem um barzinho. Não, a gente sempre levava os lanches o dia todo, e depois só ia comer quando chegava no local que a gente ia dormir. Dormimos em fazenda e passamos por lugarzinhos pequenininhos, dormimos em hotelzinhos, assim, tem vários tipos de... Mas nas fazendas, maravilhoso, comendo fogão a lenha e aquela coisa toda. Muito bem recebidos. É um caminho que eu recomendo muito, é espetacular. E você lembra quantos quilômetros foram? São 128 quilômetros. É bem puxado, né? É bem puxado, porque você divide isso aí em 5 dias, 5, 6 dias, só que o de andar 20 quilômetros numa reta e andar 20 quilômetros por montanha e com um terreno complicado, aquilo se torna 40, né? Porque o esforço físico é bem grande. Mas a vantagem do Frei Galvão é que, por mais difícil que seja, a beleza é tão grande que você acaba se distraindo. Para tirar muita foto, tem uns momentos de flexão. É muito bom, é muito bom. E deixa eu aproveitar e te perguntar mais do Caminho do Sol, porque é um caminho que eu também está na minha lista. Já conversei muito com o Palma sobre o Caminho do Sol. O Palma, fundador do caminho, né? Isso, quero entrevistá-lo também. Sim. E como é que, assim, comparando, né? Eu imagino bem diferente, né? O Frei Galvão no Caminho do Sol. Imagino que seja mais plano. Em que época do ano você foi, você lembra? Eu fui em julho no Caminho do Sol, que deveria ter muita chuva, mas eu não peguei muita chuva. Geralmente chovia à noite, mas a gente já estava, na pousada, no caso, e de manhã era bem friozinho, gostoso, e depois ia aquecendo, esquentando, e faz jus ao nome, Caminho do Sol, porque é bastante sol. O terreno é muitas retas, é região de cerrado. A gente passa por muitos canaviais também, porque até acho que 1 ou 2 dias a gente dorme em fazendas que são plantações de cana. O interior de São Paulo é muito forte, né, plantação de cana no interior. Mas assim, é um caminho muito demarcado, muito bem demarcado. Não tem como se perder, e é um caminho que passa muitos peregrinos o ano inteiro, e os moradores dos locais e das cidadezinhas já sabem disso e sempre tá falando, tá fazendo o Caminho do Sol, peregrina. Sempre oferece uma água, oferece alguma coisa para você, uma fruta, e os hospitaleiros do caminho nas paradas são muito, muito bons, a estrutura boa, você dorme em casa de família, dorme em hotel, dorme em fazenda, eu dormi em fazenda histórica da época da escravidão, com situações, assim, momentos muito fortes, assim, emocionantes. Então, eu falo que foi um caminho que marcou a minha vida de peregrina, assim. E por isso que eu acho que eu fui me testar como pessoa e como caminhante, e realmente eu virei caminhante, porque o Caminho do Sol foi uma escola para mim. Muito você fazer, André, você vai gostar bastante. Vou me programar, com certeza. E depois, então, tivemos o Caminho da Fé. O Caminho da Fé realmente é difícil, como a pessoa, difícil, mas não é impossível, tá lá para todo mundo, porque a gente faz um dia de cada vez. A gente não pode pensar que hoje vamos subir uma montanha, vamos subir outra e juntar todas as montanhas num dia só. Não, cada dia é um dia. E depois de uma noite bem dormida, estamos inteiras sempre para continuar. Então, foi fantástico também. O Caminho da Fé foi um dos primeiros. E o pessoal que eu fui, até o Jean do Caminhos e Caminhada estava com a gente e foi maravilhoso. Então, como eu fiz bastante caminhada com ele já, e essa caminhada foi bem importante para mim. Que tanto é que eu voltei outras vezes para o Caminho da Fé, que eu gostei pouco, né? Deixa eu até aproveitar e te perguntar, você fez também um trecho do Caminho da Fé de bike, e a gente fez agora, nesse carnaval, agora de 2020, também fizemos um trechinho a pé, entre amigos também. Quais as diferenças dessas tuas experiências no Caminho da Fé? Lá tem vários ramais do Caminho da Fé, né? Eu comecei de Águas da Prata com um grupo de amigos, depois eu fiz sozinha no ramal de São Carlos, que dá o caminho inteiro, dá quase 500 quilômetros. Ele é bem longo, só que foi bem desafiador para mim, porque a minha ideia era iniciar em São Carlos e ir até Aparecida. Só que eu sempre caminho de bota.
E eu adoro as caminhadas de bota e eu uso a Salomon, que eu adoro essa marca. Meu pé calça que nem uma luva. E eu tinha comprado um tênis também, que é para caminhada. E eu falei, eu vou com tênis. Por que não, né? A minha bota já estava bem gasta e eu falei, vou comprar outra bota depois e vou usar o tênis. E fui. Nunca na vida tinha usado o tênis para caminhada. E comecei em São Carlos. De São Carlos até a próxima cidade, não tem como não fazer, porque não tem onde dormir. Tem que fazer os 40 quilômetros. E é um trecho muito cheio de pedras, muito pedras grandes. E foi bem sofrido e o tênis, meu Deus do céu, acabou assim com o meu pé. Coisa que eu nunca tive bolha, não sou de ter bolha. E eu cheguei na cidade e descalvado, meu pé estava bem ardido embaixo. Eu falei, nossa, não acredito numa coisa dessa. Só que aí no outro dia você descansa tal. Aí eu sei que eu caminhei mais 5 dias, eu caminhei 6 dias. E no sexto dia não deu mais para me caminhar. Eu criei uma bolha gigante embaixo do meu pé. E eu falei, não, eu acho que nós temos... Esse caminho me ensinou que eu tenho também de aprender a ouvir meu corpo e dizer, não tá dando. Eu tô aqui do lado da minha casa, era no interior aqui de São Paulo. Eu falei, por que eu vou ficar sofrendo? Porque caminho para mim não é sofrimento. O caminho para mim é você estar com você mesma, é se autoconhecer, é divertir, é ser feliz e não sofrimento. Aí eu vim para casa e bem triste, assim, que eu tive que parar o caminho, mas andei 100 e poucos quilômetros esses 6 dias também, sozinha, que foi ótimo também. Infelizmente, eu tive que voltar, mas o caminho está lá para mim voltar toda hora que eu quiser. Já que você teve essas experiências, né, fazendo esses caminhos no Brasil, sozinha, eu só quero, assim, te perguntar esse ponto. Porque eu já pensei, né? Eu fiz os caminhos de Santiago quando eu fui a primeira vez, fui sozinha, me senti segura, ok. Mas eu pensei comigo mesma, caminhos no Brasil, eu nunca vou fazer sozinha, pela questão da segurança, né? Sim. Mas te conhecendo a tua trajetória, e eu tenho uma outra amiga também em Floripa, a Patrícia, que ela também fez o Caminho da Fé sozinha, e eu pensei, gente, é possível, né? Várias mulheres fazem caminhos aqui no Brasil sozinhas, e eu queria saber da tua experiência, se você recomenda, se tem algum cuidado, alguma dica em especial. Então, Andréa, o primeiro caminho que eu fui fazer sozinha, que foi o do sol, lógico que eu fui receosa. Internamente eu pensava, nossa, você é louca, né, de sair pelo Brasil, caminhando com uma mochila nas costas. Infelizmente, mulher aqui no Brasil já é tão complicado. E eu falei assim, não, mas eu vou. Qualquer coisa eu volte para trás. E, menina, foi assim, eu falo assim, eu não sei, eu acho que nós temos uma proteção muito grande, assim, a nós peregrinas, porque é impressionante. Nunca, eu vou te falar, nenhum dos caminhos que eu fiz sozinha eu senti ameaçada. Assim, nossa, eu estou sentindo que alguém está me seguindo, estou sentindo que a pessoa está sabe, que tem algum perigo. Não, mas lógico, eu desenvolvi algumas coisas assim para me sentir mais segura. Por exemplo, quando você passa pelas vilas, pelas cidadezinhas, sempre vem as pessoas te perguntarem, você está fazendo o caminho? Eu falei, tô. Aí geralmente eles perguntam, né? Tá fazendo sozinha? Eu falo, não, estou fazendo com um grupo de amigos, só que como eu caminho mais rápido, eu venho caminhando mais rápido, daqui a pouco eles me alcançam. A gente combinou de se encontrar mais para frente, para nunca dar a deixa para aquela pessoa, porque às vezes nem é a pessoa que está perguntando, de repente alguém mal intencionado do lado, ouvindo aquela conversa e vê que você está sozinha, pode... Então eu acho que isso é um meio de proteção, na verdade, sabe? Só tive bênçãos e muita gente bacana para me ajudar quando eu precisei. Eu batia nas chácaras, nas casas, e as pessoas me davam água geladinha, me ofereciam fruta, e sempre bom caminho aqui no Brasil, e Deus te acompanhe, Deus te proteja. Então, é tanta palavra boa que o universo cuida de você. E o que eu mais peço nos caminhos é, universo, eu tô aqui, eu só quero caminhar, eu só quero ter força, saúde, e me proteja. É só isso que eu peço. E eu sempre fui muito bem protegida, graças a Deus. E falando em bom caminho, como foi teu primeiro caminho de Santiago? Uau! Então, aí veio o caminho lá fora, né? Aí nisso eu já tinha, eu comecei a caminhar aqui, eu falei, agora eu vou fazer tranquilo o caminho, me dediquei mais, eu fiquei 1 ano inteiro treinando mais forte,
tipo, fazendo academia, musculação para fortalecer principalmente de joelhos, porque na verdade, antes de eu entrar nessa parte de peregrina, eu corria e depois estourou o menisco do meu joelho esquerdo. E eu vim para São Paulo e eu acabei operando aqui em São Paulo, porque eu não conseguia pisar no chão. Só que eu sou muito, assim, determinada. Eu consultei com vários especialistas, até que aqui em São Paulo eu consultei com um médico de esportista que trabalha com atletas. E ele falou, não, vamos operar o menisco e você vai ficar zerada. Imagina, você tem uma vida de esportista, ele ainda brincou, você vai continuar fazendo tudo que você gosta. Eu falei, será, doutor? Ele falou, certeza, você é determinada e você faz as coisas direitinho. Fiz a cirurgia, 15 dias comecei a fazer os alongamentos, fui para o Pilates, e acho que com um mês eu estava fazendo musculação já. Eu sei que naquele ano que eu operei, acho que não deu nem um ano, eu fui para o caminho francês. E eu e a mochila, caminhei os 800 quilômetros, linda e faceira, não tive nada, parece que nunca na vida tinha operado o joelho. Então, essa foi uma superação do caminho que eu falo, porque foi um teste bem grande, de eu ir lá para fora fazer o francês, e fui sozinha também. Eu gosto muito dos desafios, sabe, amiga? Adoro me testar, eu acho, eu não sei, eu acho que é me testar. E eu me sinto muito realizada, e eu sou muito forte, na verdade, para falar assim, falar para você, você está sentindo dores, todo mundo que caminha um dia após o outro sente dores, é normal você sentir dores musculares. No outro dia, quando é dor muscular, no outro dia você está inteira, você está disposta, você vai, levanta e fica louca para caminhar de novo. Então, o caminho francês foi uma realização, nossa, maravilhosa. Foi lindo o caminho, dá até vontade de chorar. Esse no caminho, foi fantástico. Ai, só quem já fez, né, para saber a maravilha que é. Exato. Mas eu tenho que destacar isso da questão do teu joelho e de que o teu médico falou que você é determinada, porque eu acho que é exatamente isso, né? Determinação e persistência. Exatamente. Você teve de se recuperar, se cuidar, voltou Sim. aos treinos e fez o caminho de Santiago numa boa. Tranquilamente. Tem muita gente que sente as dores e não vai tratar, ou não acredita que o tratamento vai dar certo. Primeiro você tem que ter certeza, acreditar no profissional está te dizendo e seguir a recomendação médica. Tipo, eu segui direitinho, fiz a fisioterapia, exatamente a quantidade que ele pediu, certinho. E isso, qualquer um de nós, sabe, é capaz de... Eu acredito muito na fisioterapia boa, bem feita. Mas isso também depende muito da gente. A gente tem que ser disciplinada. Não é operar e ir lá na fisio uma vez na semana, sendo que você tem que ir 3 vezes na semana, sabe? Então, e outra, eu já tive outros problemas também de me machucar e vou para fisio e fico zerada de novo e tô firme e forte, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser mais, acreditar mais, sabe? Nela e falar assim, eu sou capaz e vou conseguir. Eu acho que os caminhos, na verdade, estão aí para qualquer pessoa fazer. A gente vê tanto caso de pessoas cardíacas, de pessoas que têm dores fortíssimas na coluna, e problema de joelho e tal, e faz o tratamento, acompanha com a fisio e vai caminhar, e caminha tudo isso que a gente já caminhou. Então, o caminho está aí para todo mundo. É só ter força e fé. Força, foco e fé, como eu sempre brinco. E também se preparar, né? Se possível, é interessante se preparar. E a Zi tem realmente uma rotina aí de caminhar no dia a dia, volta e meia você manda para nós, né, um vídeo no grupo ali do Whats. Tô aqui no parque, já fiz tantos quilômetros. Isso é incrível. Uma coisa também, eu sou muito disciplinada a questão de treino, assim, eu acho que é legal treinar com uma amiga, porque você vai conversando e tal, mas você tem que pensar, em primeiro lugar, você se treinar, não tem ninguém para treinar com você, vá sozinha. Não tem que ficar inventando, fazer corpo mole, não, eu não vou. Eu sou muito assim, eu vou, faça chuva, faça sol, no mínimo 3 vezes na semana, eu faço os meus treinos, e eu sempre brinco, eu não saio de casa para andar menos de 10 quilômetros, porque eu acho...
Eu acho assim que treino é treino, e eu também voltei para as corridas, então um dia eu corro, eu descanso um dia, o outro dia, no outro dia, depois do terceiro dia eu vou lá e caminho, e eu estou sempre em atividade, e isso é o meu corpo, isso me ajuda a minha cabeça, que eu sou bastante elétrica, e a ansiedade me estabiliza de uma forma que é fantástico. Então, o treino para mim é como respirar e bom demais. Eu também fiz muito tempo de yoga, assim, para dar uma desacelerada, ajuda muito. O Pilates é muito bom. Eu acho que tem treino para todo mundo. A gente só tem que descobrir qual que é o treino que a gente gosta mais, né? Então, eu acho que cuidando da cabeça e do corpo, a gente está aí para caminhar até uns 90 anos. Eu acho que dá para. Ah, exatamente. Concordo 100%. Menina, me conte da experiência como hospitaleira. Eu já tive essa experiência em Lyon, no Caminho Francês, e também fui substituir um amigo por uns dias em Irum, lá no Caminho do Norte, pela costa. Uma hora eu conto melhor sobre isso. Tá. Quero saber de ti. Quando eu fiz o Caminho Francês, eu passei direto pelo albergue que você trabalhou como hospitaleira. Eu não sabia de toda a história que tem esse albergue incrível. Quero que você nos conte. Eu soube que a CACS, aqui de São Paulo, dá curso de hospitaleiro, junto com a Oswol, que é uma entidade da Espanha, e você pode voluntariar depois de fazer esse curso. E aí, em novembro de 2018, eu me inscrevi e fiz o curso aqui em São Paulo. E fiquei habilitada, vamos dizer assim, para ser hospitaleira. E como eu estava planejando fazer o caminho primitivo ano passado, eu falei, primeiro vou me inscrever para fazer o voluntariado, depois vou caminhar. Me inscrevi, só que você não pode, assim, escolher o albergue que você vai voluntariar. E como você responde um questionário lá, eu já tinha feito o caminho francês lá fora, eu acreditei que, de repente, eles me mandem para o caminho francês, para me voluntariar. E aí eu pensei, eu até comentei com algumas pessoas e falei, nossa, se bem que eles podiam me mandar lá para o albergue de Grignon, na região de Rioja, e o pessoal falou, por que você quer fazer voluntariado lá? Eu falei, porque foi mágico, e é uma vila tão pequenininha, assim, o albergue é tão fantástico, porque quando eu fui como peregrina, eu tive uma noite, assim, maravilhosa, que os hospitaleiros fazem com os peregrinos, sabe? Nós temos momentos, assim, introspectivos fantásticos. Na época, eu me emocionei muito nesse dia. Eu falei, eu queria muito estar do outro lado, ali em Grignon. E um belo dia, a coordenadora da Espanha me escreveu e falou, Zilene, você quer fazer o voluntariado? Convidamos você para ser hospitaleira em Grignon. Nossa! Eu falei, não é possível que essa mulher me ouviu tanto. Hora eu respondi, falei, lógico, nossa, não acredito, é verdade, quero sim. E fui fazer o voluntariado na primeira quinzena de maio do ano passado. E foi uma experiência fantástica de ser hospitaleira num lugar que eu tinha sido muito feliz como peregrina. A minha parceira de trabalho foi eu e mais uma italiana, Beatriz, que ficou minha amiga, assim. Impressionante que a gente se conheceu e parecia que já éramos amigas há muito tempo. Agora eu sei o lado do que é ser peregrina e o lado do que é ser um hospitaleiro, que não é fácil, é muito trabalho, mas é uma troca que eu acho que eu nunca tinha vivido, porque foram 15 dias tão intensos que parece que eu estava vivendo há um ano aquilo, porque foi maravilhoso. Eu não tenho nada de falar assim, nossa, o trabalho me deixou mais cansada do que a alegria. Não, a alegria sempre foi bem maior. Eu acho que foi mais, encheu tanto o meu coração, os peregrinos saem tão preenchidos, eles falam, tão preenchidos de amor, de carinho, mas nós, do outro lado, como hospitaleira, nós também saímos muito cheios de amor e de carinho, sabe? E eu quero voltar sempre, assim, para fazer voluntariado. Aconselho qualquer pessoa ir para o caminho, viver esse lado de ser hospitaleiro. Ai, gente, é maravilhoso essa troca que a gente tem. Zi, já que você falou do caminho primitivo, né? Como é que você fez? Você voluntariou e aí depois foi fazer o caminho primitivo, é isso? Exatamente. Eu já tinha me programado para fazer a primeira quinzena de maio o voluntariado. Aí fui para Oviedo para iniciar o caminho. E aí eu cheguei em Oviedo já muito tarde e tal, e fiquei mais no dia 17 para conhecer Oviedo, que é uma graça, né? A cidade, fui conhecer a catedral, que é lindíssima.
e no dia 18 de maio eu iniciei o caminho. Então, geralmente as pessoas dizem que faz o caminho em 12, 13, eu fiz em 14, porque eu queria caminhar bem devagar, o caminho bem difícil. Eu falei assim, uau, porque o caminho francês é longo, mas é muita reta. E o caminho primitivo, você já fez, sabe, é muita montanha. Sei. Assim, a mantiqueira tá aqui, não é possível. Aí eu iniciei o caminho num dia bem chuvoso, tava assim um tempo escuro e garoa e começou já subindo. Falei, meu Deus. Mas aí um dia após o outro eu fui ficando cada vez mais maravilhoso. Fui muito feliz no caminho primitivo. Eu voltei de lá encantada. E aí chega num ponto lá, que acho que era metade já do caminho, que você decide, né? Ou ir por baixo das montanhas, Cola de Allende, ou por cima, que é a Ruta dos Hospitales. E eu já tinha pesquisado o caminho antes de ir, e eu sou desafiadora. Eu falei, eu quero ir por cima, é lógico. Eu quero subir a montanha. E aí eu dormi num albergue bem embaixo da montanha, que inicia a subida para a Ruta dos Hospitales. E acordamos de manhã, o hospitaleiro falou, não, o dia vai estar lindo, vai estar frio, mas vai estar lindo, vocês podem ir com segurança. E saiu um grupo junto, porque nós dormíamos tudo junto naquele albergue, e depois as pessoas foram se distanciando, e eu fiquei sozinha naquele paraíso. São 27 quilômetros assim, só de deslumbramento. E eu lembro que lá em cima, no meio daquele paraíso, só eu e o universo, e eu falava, meu Deus, como eu sou privilegiada. Porque é muito privilégio, não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa. E aquele mundo lá, e eu me senti uma formiguinha no meio daquela natureza, e de tanta beleza. E eu dei uma suspirada e falei assim, não que eu não quero morrer de jeito nenhum aqui, mas eu pensei, se tivesse que ser, meu destino tivesse, o dia teu, eu ia ficar bem feliz de virar uma estrela. Aqui, é tão fantástico que eu estava tão preenchida que parece que eu não estava vivendo nesse universo aqui. Foi maravilhoso. Então foi uma das experiências muito, 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 muito linda. Foi do jeitinho que eu imaginei que seria lá em cima, foi 1000 vezes melhor. Foi fantástico. Então o caminho primitivo foi lindo, tanto é que quando está aí, já quase terminando o caminho, 2, 3 dias, a gente cruza com o caminho francês. E aí começou a ficar muito cheio de pessoas e vindo gente de todos os lados. Ali na Galícia, eu pensando, meu Deus, eu quero voltar. Porque eu fiquei muito tempo absorta só com a natureza. E lógico que encontrava um peregrino e outro, a gente conversava, ficava no mesmo albergue, tomava um vinhozinho, confraternizava. Só que no outro dia, cada um tem seu ritmo e a gente se encontrava no final do dia só. Então eu fiquei muito sozinha com a natureza. E aí, quando eu comecei a encontrar muitas pessoas, eu queria voltar fácil, porque o caminho é maravilhoso, né? O francês é muito movimentado e aquele era totalmente diferente. Então, foi 2 extremos de caminho que eu vivi lá fora. E para quem não conhece, o caminho primitivo é realmente talvez o mais desafiador em termos de relevo. Ele e o caminho do norte pela costa, eu acho que estão ali no topo, né, em termos de dificuldade, mas também, assim, são lindíssimos. O caminho primitivo, esse cenário super montanhoso, né, passando ali pelas Astúrias. Exatamente. São 320 quilômetros. E, claro, que por todas essas condições, acaba que são menos os peregrinos que percorrem esse caminho. Então, bem poucos. O que você está me dizendo é exatamente também o que eu passei, assim, recomendamos, né, Zi? Exatamente, com certeza, super. Ai, menina, deixa eu te perguntar um ponto também interessante. Isso eu ainda tenho curiosidade, ainda vou fazer, que é fazer caminho de bike. Você já teve essa experiência, né? Já tive essa experiência aqui no Brasil. E o Geraldo, o meu marido, ele pedala, ele não é das caminhadas, ele é do pedal. E um dia ele falou assim, eu acho que vou fazer o caminho da fé. Eu falei assim, olha, o caminho da fé é bem difícil de bike, deve ser muito mais difícil. Aí um belo dia eu falei assim, eu vou com você. Se eu não aguentar lá com a bike, eu volto, porque ele pedala muito mais que eu. E nós fomos fazer o mesmo ramal, porque aí eu encafifei. Eu falei, agora eu quero fazer de novo,
o caminho de São Carlos, o ramal de São Carlos até Aparecida. Já que eu me machuquei, tive a bolha lá no caminho, de a pé eu vou fazer de bike. Fomos. Começamos lindos fazendo o caminho, fizemos até Águas da Prata o caminho, e aí ele começou a ter muita cãibra, e aí cãibra não tem jeito, você tem que parar. E aí chegamos em Água da Prata e falamos, não, vamos terminar aqui, depois você volta e termina o caminho. Mas, olha, eu vou te falar que a de bike é bem difícil aqui o Caminho da Fé. Eu acho que é melhor ir caminhando. Como uma peregrina, assim, das caminhadas, eu falei para ele, eu vou te contar, porque além de você carregar a bike, tem que ter a força de levar a bike com os alforjes, com todas essas coisas que estão ali, é bem difícil. E nós pegamos muita chuva, então era muita lama. Quando você está de a pé, você consegue superar melhor com a lama. Agora a bike enche o pneu de muita lama, de muito barro, e fica pesado, fica complicado. Mas ele adorou, porque ele é da bike, então, tirando as cãibras. Mas eu fiz também um trechos com ele de bike do Caminho do Sol, não dentro daquele esquema de você fechar. Não, a gente ia, fazia bate-volta só para pedalar mesmo. É muito bom. Pedalar é bem gostoso. E deixa eu te perguntar, desses tantos caminhos, você também já fez Cambará do Sul, já fez trilha, já fez Finisterre e Muxia. Nossa, um super currículo de peregrina. Que história você destacaria aí? Uma história ou de superação, uma história emocionante, ou algum perrengue? Você deve ter muitas histórias, né? Eu acho que eu tenho bastante história, assim, puxando pela memória. Superação, vou falar de superação em primeiro lugar, que foi a questão de ficar comigo mesma, de caminhar sozinha e de gostar da tua companhia. Eu confesso para você que depois dos caminhos, desses tantos caminhos que eu já fiz, eu fico muito fácil sozinha, mas muito fácil. E eu aprendi a gostar muito da minha companhia. Era uma coisa que parece que eu tinha comigo, que eu sempre tinha que ter alguma pessoa ali junto e do lado, uns anos atrás. Eu achava que precisava as pessoas estar sempre de dupla, de trio, de fazer muitas coisas junto com outras pessoas. Não, é gostoso fazer os caminhos com pessoas, caminhar e fazer exercício e fazer esporte. Mas é maravilhoso também ficar sozinha. Eu adoro, hoje em dia eu sento, eu tomo minha taça de vinho, assisto um filme, vou para as caminhadas, caminho, treino sozinha, faço as caminhadas sozinha e estou sempre feliz, porque eu acho que a gente primeiro tem que gostar da companhia da gente, para depois a gente estar agregando com os outros, né? Então isso foi uma superação que só trouxe maravilha para mim, a questão de fazer as caminhadas só. Ai, que incrível isso. Superação pessoal mesmo. Sim. E algum perrengue? Perrengue teve bastante, sabe? Agora, um assim que foi bem engraçado foi quando eu estava fazendo o caminho francês e eu conheci uma peregrina, era o primeiro caminho da vida dela. Ela pegou a mochila e foi fazer o francês e nós conhecemos, ela é do Sul. E esse dia a gente estava bem conversando. Quando você está com outra pessoa, você se distrai, esquece das setas, parece que você vai no caminho, nem olha para os lados. E esse dia a gente passou por Sarragun, e esquecemos, e mais na frente, depois que você passa por dentro da cidade, Sarragun, não sei se você se recorda, tem uma bifurcação que vai 2 caminhos. E nós tínhamos isso já reservado, um lugar para o caminho da direita. E viramos para a esquerda e fomos. E isso, a gente já tinha caminhado muito esse dia. Tipo, a gente tinha caminhado, acho que era para caminhar 25 quilômetros. E começou a passar, chegar tardezinha, a gente não chegava. E ela reclamando de dor, com muita dor. E eu falava, e eu para ser forte, eu falava para ela, pare de reclamar, você quer dormir no meio do mato? Não, então vamos caminhar. E fui hoje a gente dá risada, ela falou que eu fui muito brava, mas tinha que ser assim, porque senão a gente dorme no mato. Chorando lá atrás, e eu me mandei, e eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, onde a gente está? E de repente começou umas setas diferentes. E eu falei, gente, a gente está em outro caminho. E de repente aparece uma seta, não sei o que lá, caminho romano. Aí eu falei, aonde a gente está? Aí eu falei, Ju do céu, eu acho que a gente está indo para a Itália. Disso até hoje. Imagina, atravessando a Espanha também. Eu sei que quando nós chegamos na cidadezinha, que não tinha nada a ver, não estava no meu script de passar ali, o hospitaleiro do albergue falou, não, que esse caminho aqui realmente é outro caminho. Mas lá na frente, amanhã, depois que vocês percorrerem a quilometragem, vocês vão voltar para o francês de novo.
E aí eu contei a história, ele ria muito. Eu falava, eu achei que eu estava já em Roma, na Itália. Então, isso foi um perrengue chique, um perrengue doido. Nossa! Risada à noite, mas nós ficamos a quebrar. Aquele dia, acho que a gente andou quase 40 quilômetros. Foi muito Nossa. louco. Foi um perrengue, eu falo que é um perrengue chique, porque a gente ia chegar na Itália sem querer. Perrengues a gente sempre se perde, mas se acha, você anda um pouco, não vê certo, volta e acerta o caminho. Isso já aconteceu várias vezes comigo, só que eu nem esquento a cabeça, porque eu acho que as setas estão ali para ser guiadas. Se você andou, de repente cai na real, nossa, faz século que eu não vi, você deixa eu voltar um pouco, tá tudo certo. É, isso mesmo. Alguma outra história que você queira contar? Geralmente o pessoal fala assim, eu fico muito emocionado quando chego em Santiago. Confesso para você que eu fico bem feliz quando eu chego em Santiago, meu coração acelera, mas não é aquela coisa de eu chorar. E quando eu fiz o caminho francês, um belo dia, estava um lindo dia de sol, e eu estava subindo uma montanhazinha que vai para Fossé-Badon, e eu estava sozinha e andei aquela montanha. Aquele dia eu estava meio angustiada e não entendia por quê. E, de repente, eu parei e estava cansada pra caramba e meio angustiada e pus a mochila no chão para tomar água. Eu percebi que a minha concha não estava mais na minha mochila. Tinha caído, se soltou e aí eu comecei a chorar muito e que eu queria a concha, porque o meu sonho era chegar e jogar a concha no mar lá em Finisterre. Enfim, chorei e continuei. Mais pra frente tinha um barzinho pequenininho, eu parei para tomar alguma coisa, sentei e parecia uma casinha de bruxa. Eu sempre falo, era escondidinho, não sei como que eu consegui entrar ali, ver aquele lugar. Sentei, estava sozinha, pedi um café e depois tinha um monte de colarzinho pendurado e eu vi que tinha uma mãozinha de Fátima. Eu não sou muito assim de ter essas coisas, tal, cruz, negócio, mas eu vi a mãozinha de Fátima, eu falei, vou comprar. Comprei no cordão, a moça falou, você pode colocar no pescoço. Quando eu fui pôr no pescoço, a mãozinha de Fátima caiu. Só que engraçado, eu olhava, tentando colocar, e o cordão estava fechado, e a mãozinha de Fátima não tinha como escapar dali daquele cordão. Eu pensava comigo, nossa, eu devo estar doida, ou devo estar muito emocionada hoje, porque eu estou mexida. Eu fui e voltei no balcão, falei para a moça, a mãozinha caiu, como que pode? Ela falou, é a bruxa, ele bruxa. Aí nossa, chega, me arrepiou assim, né? E eu sempre brinco, eu sou uma bruxinha e tal. E aí ela falou, mas tranquilo, pode pegar outra. Eu fui lá no varalzinho, peguei outra, e depois quando fui colocar, caiu de novo a mãozinha. E aí eu olhava para a mãozinha, olhava para o cordão, falei, não, alguma coisa o universo está querendo me mostrar, e eu fiquei muito emocionada. Eu peguei e guardei. Eu não consegui voltar no balcão e falar para a mulher que tinha caído de novo. E aí fui, e aí aquilo só me arrepiava o meu corpo, e aquela emoção. Então, eu cheguei em Fossé-Badon, no albergue, encontrei essa minha colega e contei para ela. Ela falou, Zi, eu vi a sua concha. Ela estava bem atrás de mim, bem para trás. Ela chegou bem depois de mim e falou assim, só que eu não sabia que era tua. Eu vi a concha, olhei, peguei, estava bem limpinha. Eu tentei levar para ver se era de alguém, mas ela falou, não, minha mãe me ensinou que quando a gente acha uma coisa, se ela está ali, é para ficar ali. E eu deixei. E agora você está me contando a história, então sua concha dá para ficar ali. Aí foi um chororô, aí ela foi lá e comprou uma concha escondida, me deu de presente. E esse dia foi fantástico, o dia mais emocionante, eu tenho a mãozinha de Fátima até hoje, vira e mexe, olho para ela, eu acho que... E é incrível, não tem buraquinho para pôr o cordão, então não sei, é meu talismã. Que história forte! Nossa! Forte, bem forte. E aí eu achei mais engraçado que a senhora, uma senhora bem já de idade, olhou para mim e falou, ele bruxa, e virou as costas e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Então, histórias do caminho, é muito doido. E é maravilhoso que acho que no caminho a gente está mais atento, né, para essas mensagens, para esses sinais. E claro, muito, cada um interpreta da forma, exatamente, que tem a ver com a sua história. Falar assim, e falando nisso, eu não sou nada religiosa, eu sou muito espiritualizada, como eu sempre falo. Eu acredito muito em energia e no universo tá aqui com todas as energias maravilhosas para nos proteger e nos guiar e essa coisa toda. Então, se fosse uma pessoa que era muito religiosa, não, é mão de Fátima, não sei o quê, teria outra interpretação. Eu, como não sou dessa pegada, mas eu fiquei pensando, é alguma coisa que era para... E acho que ela estava ali também para me dar alento e o universo estava falando assim, você hoje está fragilizada, vai lá, põe suas emoções para fora, você precisa chorar, e acho que eu estava precisando de chorar.
E eu chorei bastante depois que acabou numa botelha de vinho e ficou tudo certo. Podemos passar para um bate-bola, Claro. então? Você tem, assim, uma trilha sonora para caminhar? Quando eu corro, eu ouço música para caminhar de jeito nenhum. Eu gosto muito de ouvir o barulho do vento. O barulho do vento me emociona muito, porque é impressionante. Principalmente Primitivo, eu sentia muito aquele barulho, ouvia muito barulho. Então, eu gosto de ouvir a natureza. E na tua mochila, o que não pode faltar? Eu acho que o que não pode faltar é um batonzinho cor de boca. Ai, amei. Eu sempre uso um batom cor de boca, sempre. Então, se eu ficar sem, eu acho que eu, não sei, eu vou andar até encontrar um lá fora. Depois, quando termina, eu compro mais, eu adoro. Não é pra gente é peregrina que tem que ficar largada, né? E para quem vai a primeira vez para um caminho, você tem, assim, uma dica especial? Muito foco. Eu acho que força todo mundo tem, ou mais ou menos, não interessa, todos somos fortes. Agora, foco, tem foco para as coisas, na primeira coisa que acontecer de ruim ou de decepção, querer voltar, ou querer desistir, ou querer jogar para cima. Lógico que todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas eu acho que ter foco, você vai, foca naquilo, quer aquilo, tudo dá certo. Eu acho que foco é bem importante. De equipamento stick, né? Porque, assim, quando eu comecei a caminhar, eu não gostava muito dos stick. Eu falei, eu não vou conseguir me adaptar com stick de jeito nenhum. E aí, quando eu fui fazer o Frei Galvão, eu comprei o stick. Se eu não tivesse stick, acho que eu não conseguiria terminar o caminho, porque precisa muito de stick. Eu sempre falo que sticks é a terceira perna. Evita de você cair, evita de você se machucar, evita se você escorregar, você firma. Se te dá uma cãibra, se você dá muito. E eu ando com 2 stick também. Eu acho que também você caminha com 2. Acho, não tenho certeza que você caminha com 2. Sim, sempre. Fantástico, o stick. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar a usar, nem que for um bastão de madeira ou mais algum. Eu prefiro 2, mas tem pessoas que gostam de andar com um só. Também é válido. É uma segurança a mais, né? É uma segurança a mais, exatamente. O melhor dia de caminhada tem... Nossa, tem tanta coisa. O melhor dia de caminhada tem vibração, alegria, energia. Ai, que delícia! Pensei que você ia dizer chuva, que eu sei. Pois é, nem fala, você sabe que eu amo. Uma gratidão dos caminhos. O que eu tenho de gratidão dos caminhos assim, eu tenho várias, mas uma assim eu acho que a minha força, que o universo sempre me deu. Saúde e força, porque eu penso assim que o caminho me enche tanto, me preenche tanto de força que eu supero qualquer situação. Eu já superei dores, já superei dedinho fraturado, já superei um monte de coisa e terminei os meus caminhos e concluí meus objetivos. Então, eu acho que eu tenho uma força, eu sou muito grata ao universo por me dar muita força. Eu me considero uma pessoa bem forte. Peregrinar é my life. Olha, peregrinar faz parte da minha vida, é uma página gigante da minha vida. E qual o teu próximo passo? Bom, o próximo passo é estar aí sempre fazendo voluntariado, ajudando as pessoas aqui e lá fora. E o próximo caminho, eu tenho alguns caminhos na lista, mais um que tá bem, que eu ando pesquisando bastante, que eu sou, não sei se você imagina, porque eu sou muito doida e eu já vi que ele é bem difícil por causa da solidão que e mais os europeus que transcorre é o Via de la Plata. Ele é mais de 1.000 quilômetros lá fora, mas que é fantástico. Assistir algumas coisas sobre, li muito sobre, ele é maravilhoso e quero tirar um bom tempo para ir lá fazer. Zi, muito obrigada. E posso dar algum contato teu para quem quiser? Claro. Qual é o melhor canal? Pelo Instagram? Acho que o Instagram, na verdade, no Facebook eu posto mais sobre os caminhos, pode ser Facebook, Instagram. Zilene Gonzaga, então. Zilene Gonzaga nos dois. E posso dizer que tem comidinhas maravilhosas. Ah, claro, comidinhas da Zi, por favor. Comidinhas da Zi, gente, aqui em São Paulo, uma delícia. Peregrina querida, muito obrigada, até o próximo caminho. Ai, Andréia, amiga, então, sou muito grata a partir do dia que eu te conheci, eu assim, já tive uma empatia muito grande
E eu acho você fantástica. Eu adoro o seu trabalho, eu adoro te acompanhar, te seguir, agora como amiga, então, e que façamos muito caminho juntas por aí. Um dia quero percorrer o caminho de Portugal com você. Ai, vamos sim. Vamos caminhar muito juntas ainda. Isso, com certeza. Gratidão, amiga. Obrigada, um beijão e bons caminhos para todos nós. Bom caminho.